Olá, bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem. Voltei a gravar com vocês. Hoje estamos no dia de número 121. Estamos em 1 Reis, capítulo do 10 ao 11 e Lucas, capítulo do 21 ao 20. Não, capítulo 21, versículo 20 ao 38. Estamos avançando, estamos progredindo. Espero que você tenha prestado bastante atenção até aqui. Estamos acompanhando aí o reinado do rei Salomão, filho de Davi, e eis que ele finaliza aí a construção do templo do Senhor, templo de Salomão, também conhecido como templo de Jerusalém. Finaliza a construção aí do seu próprio palácio, ora e pede aí sabedoria para Deus, né? Abençoa todo o povo. E agora ele começa a receber visitas e reconhecimento, visto que a gente viu que ele possuía muitos cavalos, camelos, escravos e pessoas que bem que moravam com ele ali. Ele passa a receber esse reconhecimento dos demais povos ali à sua volta, tanto dos egípcios quanto, como no texto de hoje, da rainha de Sabá. Ela que viaja de muito longe para poder testar a fama de Salomão. Vamos dizer assim, fazer perguntas a Salomão. Ela vai trazer consigo vários presentes, o que mostra que realmente um rei que recebia muitos presentes era um rei muito aclamado, muito reconhecido pelas demais pessoas. E a gente também vai ter riquezas, detalhes das riquezas de Salomão. A gente vai falar sobre essas riquezas. Enfim, esse capítulo de número 10 vai mostrar aí o reconhecimento internacional, vamos colocar assim, e os eventos que acontecerão à frente aí a gente vai ver. Antes de dar início, gostaria de pedir para a gente estar orando. Senhor, nós queremos agradecer por tudo nessa manhã, mais uma vez, pela Tua presença e por termos acesso livre ao Teu Evangelho, à Tua Palavra, aos Teus ensinamentos. Muito obrigada pela liberdade de expressão que nós temos e porque o Senhor sempre fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, então. Capítulo de número 10 do livro de 1 Reis vai falar da chegada da rainha de Sabá. Se porventura meu microfone aqui ficar vermelho, ele vai desligar. Eu já fiz o teste, eu esqueci meu outro microfone lá. E aí a gente vai arrumar um jeito de fazer sem o microfone. Talvez fique mais baixo, mas vai dar para escutar também. Então, a chegada da rainha de Sabá a Jerusalém. Quando a rainha de Sabá ouviu falar do Senhor, veio prová-la com perguntas difíceis. Ouviu falar da fama de Salomão, com respeito ao Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com uma enorme comitiva, com camelos, carregados de especiarias, grande quantidade de ouros e pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez. Não houve nada profundo demais que o rei não pudesse explicar. Lembrando que essa Bíblia minha é na versão da Nova Linguagem, tá? A minha Bíblia eu estive no Rio e esqueci ela lá. Então, estou aqui com essa, pelo menos nós vamos fazer, tá? E aí eu creio que no mês que vem que eu vou voltar lá, aí eu vou estar com a nova Bíblia. Verso 4 diz assim: Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído e a comida que era servida na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, os trajes deles, os seus copeiros, o holocausto que ele oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si e disse ao rei: É verdade que ouvi na minha terra a respeito de você, a respeito da sua sabedoria.
Eu, porém, não acreditava naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram nem a metade. Você supera em sabedoria e prosperidade a fama que eu ouvi. Felizes os homens à sua volta. Felizes estes seus servos que estão sempre diante de você e que ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. O Senhor ama Israel para sempre e por isso ele o constituiu rei, para que você execute o juízo e a justiça. Ela entregou ao rei 4 toneladas de ouro, grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria com tanta abundância como que a rainha de Sabá ofereceu a Salomão. Também os navios de Irão, que transportavam ouro de Ofir, traziam de lá grande quantidade de madeira, de sândalo e pedras preciosas. Dessa madeira de sândalo, o rei mandou fazer corrimões para a casa do Senhor e para o palácio real, bem como harpas e liras para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira, até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além de tudo o que lhe deu por sua generosidade real. Então ela voltou e foi para a tua terra, ela e os seus servos. Então ela visitou aí o rei Salomão, viu aí, ficou super abismada pela quantidade de coisas ali que ele tinha, que as pessoas não haviam falado nem a metade, né? E a sabedoria de Salomão é isso que ela atraía aí muitas pessoas, a atenção de muitas pessoas, né? Tanto no contexto espiritual quanto no contexto histórico mesmo. As riquezas de Salomão, verso de número 14. Então, ó, a gente viu que o propósito dela era testar a sabedoria de Salomão, trocar presentes entre a rainha de Sabá e Salomão, e ela elogiou muito a sabedoria de Salomão. Verso de número 14. Os tesouros de Salomão, ouro, prata e outros bens. As riquezas de Salomão, né? O peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano era de cerca de 23 toneladas. Além do que entrava dos vendedores, dos negociantes, de todos os reis da Arábia, dos governantes da terra, o rei Salomão fez 200 grandes escudos de ouro batido, entregando 7 quilos e 200 gramas de ouro em cada escudo. Cadê? 17. Fez também 300 escudos menores de ouro batido, empregando 1 quilo e 800 gramas de ouro em cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. O rei fez também um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. O trono tinha 6 degraus, e o encosto do trono ao alto era redondo. De ambos os lados, os assentos havia um braço, e a figura de um leão junto a cada um dos braços. 12 leões estavam ali, sobre os seus degraus, e em cada extremo destes. Nunca se havia feito obra semelhante em nenhum outro reino. Então, um trono de marfim com ouro, escudos feitos de ouro. Gente, as pessoas usam cobre, usam outros metais, né, para as guerras, imagina. E esse trono todo entalhado aí com esses leões, representando as 12 tribos aí de Israel, algo muito lindíssimo, que nunca tinha sido visto anteriormente. Verso 18, a grande frota de navios de Salomão. O rei fez também um grande trono, já li esse. O trono tinha 6 degraus, já li esse. 12 leões estavam ali, já li esse.
21. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro, e também de ouro puro. Eram todos os objetos da casa do bosque do Líbano. Não havia nada de prata, porque nos dias de Salomão não se dava nenhum valor a ela, porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis, junto com um navio de Irão. De 3 em 3 anos, a frota voltava de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim. Então a riqueza ali era exacerbante em Jesus. Bujões e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riquezas como em sabedoria. Todo mundo queria ver Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no coração dele. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata, de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. E foi assim ano após ano. Salomão ajuntou carros de guerra, cavaleiros, 30.400 carros de guerra, 12.000 cavaleiros que espalhou pelas cidades, onde mantinha os carros, deixando uma parte junto ao rei, em Jerusalém. O rei fez com que em Jerusalém a prata fosse tão comum como as pedras e os cedros fossem tão numerosos como os sicômoros que estão em Cefalá. Os cavalos de Salomão vinham do Egito, da Cilícia, por certo preço. Importava-se do Egito um carro de guerra por 600 moedas de prata e um cavalo por 150. Nas mesmas condições, as caravanas as traziam, as exportavam por todos os reis dos heteus para os reis da Síria. Então, além das pessoas trazerem presente para Salomão, Salomão também comprava de outros povos, né, mostrando o quão rico ele era e como que ele chegou a adquirir essas coisas, né? As pessoas tinham curiosidade de ter suas perguntas respondidas. Então elas vinham até Salomão, traziam presentes para que em troca ele pudesse responder essas perguntas. Então ele se tornou tão rico que o ouro era algo comum, assim, estava até nos copos, estava nos escudos, estava em tudo quanto é lugar. E a prata estava no meio do povo aí, né? Coisa que para nós hoje é algo raríssimo, né? Você vê um cordãozinho ou outro fininho, uma aliançazinha fininha, mas lá era exacerbante a riqueza de Salomão. 1 Reis, capítulo de número 11, a infidelidade de Salomão e as suas consequências, né? Eu sempre falo que Deus é Deus de justiça e Deus, ele é um Senhor que preza pela obediência. Se você obedecer, beleza. Mas se você desobedecer, o chicote vai estourar. Então aqui é algo assim crucial para a história do rei Salomão e também quase todos os monarcas, né, têm o seu período aí de subindo e de repente tem um declínio aí na sua vida, no seu governo. A gente viu, né, que ele era conhecido pela sua sabedoria, pela sua prosperidade, porém aqui a gente tem um declínio aí, vai se afastar dos mandamentos do Senhor, do princípio que ele disse que ele mesmo fazia. Por conta de quê? Esposas. Eu falo para vocês, gente, eu sempre falo aqui nas leituras bíblicas, as esposas vão comandar, vão ajudar ou acabar com esse marido. É a esposa quem levanta ou quebra esse homem. E as esposas estrangeiras, não eram esposas de Israel, né? Elas acabam introduzindo a idolatria no seu reino, porque elas acreditavam na idolatria, elas acabam ensinando esse costume para os seus filhos e acabam trazendo as imagens e começa a ser comum ali. E você vai ver os filhos de Salomão começarem também com essas práticas. Então vamos aí no livro de capítulo 11 de 1 Reis, entender mais sobre esse momento. Verso 1. Além da filha de Faraó, que a gente viu anteriormente, né? Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, adonitas, edomitas,
sidônias, etéias, muitas mulheres de nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem aos seus deuses. A estas Salomão se apegou em amor, se apaixonou. Tinha 700 mulheres, eram princesas, e 300 concubinas. Gente, tem necessidade de ter 1000 mulheres? Que harém é esse? Salomão era meio exagerado, né? Acho que passava assim, via a mulher, ai, bonita, coloca aí pra morar com a gente. Gente, e assim, devia ser realmente uma pessoa muito poderosa, porque a maioria dos casamentos eram feitos com acordos políticos. E para os reis da época, adquirir riquezas, recursos, era algo muito importante para eles. Então, assim era feito, né, os casamentos. E aí ele fez aliança com 1000 mulheres. Gente, é muita coisa. Verso 4 diz assim, ó: sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel ao coração de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, que é a deusa Afrodite, né? Que a gente vê aí Paulo repreendendo os seguidores de Astarote. Ela é a deusa dos sidônios, e Milcom, abominação dos amonitas. Assim, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai, havia feito anteriormente, né? Nesse tempo, sobre o monte que ficava diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, abominação de Moabe, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso, ofereciam sacrifício aos seus deuses. Então Salomão realmente se desviou totalmente do propósito. Além dele ter essa quantidade exacerbada de mulheres, ele ainda começou a construir templos para que elas pudessem adorar os deuses delas. Não contente, né, em ter para si toda essa quantidade, ele ainda começou a seguir Astarote e fazer locais para que eles pudessem adorar. A passagem diz aqui, ó, a Quemos e ao deus Moloque. O deus Moloque, ele era a favor do sacrifício de crianças, gente. Então, assim, ele estava com a cabeça meio perdida mesmo. Ele se deixou levar pelas paixões pelas mulheres e cadê a palavra? Foi convencido por elas, né? O texto da Bíblia aqui diz que elas perverteram o seu coração, mudaram a intenção do coração de Salomão. E aí o que vai acontecer? A ira do Senhor vai vir sobre Salomão. Como eu falei, tudo que a gente faz diante de Deus tem uma consequência. Verso 9. O Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes e ordenado que não seguisse outros deuses. Lembra? Ele orou, ele orientou Salomão a construção, ele deu sabedoria a Salomão. E essa foi uma das orientações: eu vou te dar sabedoria, mas não se afaste dos estatutos e dos mandamentos do Senhor. Ele, porém, não agradou o que o Senhor lhe havia ordenado. Por isso, o Senhor disse a Salomão: já que você procedeu assim, não guardou minha aliança, nem os meus estatutos, e lhe ordenei, vou tirar o reino de você, dá-lo a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. Todavia, não tirarei o reino todo. Darei uma tribo ao seu filho, por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, que escolhi. Então, haverá uma
uma divisão ali das tribos, uma revolta, uma reviravolta aí, quando seu filho Jeroboão, eu acredito, vai assumir aí o reinado. E aí, já que o Senhor estava contra, né, os adversários já vinham com frequência para Salomão, mas agora começaram a se levantar e já não com a presença assim tão próxima de Deus e repreendido aí por ele, os adversários começam a se levantar contra Salomão. Verso 14. O Senhor levantou um adversário contra Salomão, a saber, Hadade, o Edonita, que era da linhagem real de Edom. Porque quando Davi esteve em Edom, Joabe, o comandante do exército, que tinha ido sepultar aos mortos, matou todos os homens em Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que eliminou todos os homens em Edom. Porém, Hadade fugiu para o Egito na companhia de alguns homens edomitas, dos servos do seu pai. Na ocasião, Hadade era ainda muito jovem. Partiram de Midian e foram até Parã, de onde levaram consigo alguns homens e chegaram ao Egito, a Faraó, rei do Egito, que deu a Hadade uma casa e lhe prometeu sustento e lhe deu terras. Hadade encontrou favor aos olhos de Faraó, tanto que este lhe deu por mulher a irmã de sua própria mulher, a irmã de Tárfenes, a rainha. A irmã de Tárfenes deu à luz a um filho, Genubate, e foi criado por Tárfenes na casa de Faraó, aonde Genubate ficou entre os filhos de Faraó. Quando Hadade soube no Egito que Davi tinha morrido e que Joabe, comandante do exército, também estava morto, disse a Faraó: deixa-me voltar para minha terra. Então, Faraó lhe perguntou: mas o que falta comigo? Por que você queira voltar para sua terra? E Hadade respondeu: não me falta nada, mas deixe-me ir. Na verdade, ele queria vingar aí a sua própria descendência, né? Agora, vindo contra a vida de Salomão, visto que Salomão havia matado muito dos seus. Então, ele queria estar ali, não porque faltava algo da parte do Egito, mas por uma questão de honra. Verso 23. Deus levantou mais um adversário, além aí de Hadade. Salomão tinha Rezon, filho de Eliada, que havia fugido do seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Ele ajuntou homens e se fez chefe de um bando. Depois do mortício feito por Davi, eles se foram para Damasco, onde habitavam e fizeram de Rezon o seu rei. Este foi adversário de Israel durante toda a vida de Salomão. Ele fez mal como Hadade havia feito. Rezon detestava Israel. O rei reinava sobre a Síria. Então, o rei Rezon era do território da Síria, né? E Hadade aqui era dos descendentes de Edom. Aias prediz que Jeroboão será rei de Israel. Então, o filho de Salomão, como a gente viu ali, agora vai assumir quem? Jeroboão. Filho de Nedab, não, a gente falou que não, primeiro não o filho, né, mas um descendente. Verso 13 lá, ó. Eu vou dar um reinado para o seu servo. Não é o filho de Salomão ainda. Primeiro quem vai assumir é um servo, depois um filho. Então, Jeroboão, filho de Nabate. Nabate, então, era o pai de Jeroboão. Efraimita de Gereda, servo de Salomão, cuja mãe era uma viúva chamada Zerua. Revoltou-se contra o rei. Esta foi a causa porque levantou a sua mão contra o rei Salomão. Salomão estava edificando Milo e reparando as brechas da cidade do seu pai Davi.
Jeroboão era um homem valente e capaz. Quando Salomão viu que ele era um jovem que fazia bem os seus trabalhos, ele o encarregou de todos os trabalhadores forçados da casa de José. Aconteceu que nesse tempo, quando Jeroboão estava saindo de Jerusalém, o profeta Aias de Siló, lembra o profeta que assumiu aí no lugar, encontrou no caminho. O profeta estava usando uma capa nova e os dois estavam sozinhos no campo. Aias pegou a capa nova que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: pegue 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasguei o reino das mãos de Salomão, e a você darei 10 tribos. Então Aias, o profeta, ele volta e ele tem uma revelação de Deus, que o reino vai ser dividido, antes mesmo de saber da conversa lá que Salomão tinha tido com o próprio Senhor. Então ele tem essa revelação e ele já vai de encontro aí com Jeroboão, já faz essa representatividade aí com a capa dele, dividindo o reino. Eis que das 12, 10 tribos ficariam com Jeroboão. Eis que rasgarei o reino das mãos de Salomão e você darei 10 tribos. Verso 32. Porém, ele terá uma tribo por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me abandonou, se inclinou diante de Astarote, deusa Afrodite, deusa dos Sidônios, diante de Quemos, também um outro deus, aí o deus de Moabe, diante de Milcom, deus dos filhos de Amon, também outro deus. Ele não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto aos meus olhos, a saber, para guardar os meus estatutos, os meus juízos, como fez Davi seu pai. Porém, não vou tirar Salomão o reino todo, pelo contrário, farei com que ele governe durante todos os dias de sua vida, por amor a Davi, meu servo, que escolhi e que guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão do filho de Salomão tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e as darei a você. Então, como eu falei, do total de 12, 10 tribos serão entregues a Jeroboão, servo de Davi, e 2 vão ficar aí com Salomão. E ao filho dele eu darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada de diante de Jerusalém, a cidade que escolhi por ali o meu nome, né, a Jerusalém mesmo. Quanto a você, eu o tomarei e você reinará sobre tudo o que desejar a sua alma. E você será rei sobre Israel, porque ele vai ter um domínio maior de território, né? Se você ouvir tudo o que eu lhe ordenar e andar nos meus caminhos e fizer o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu estarei com você. Já ouvi essa história antes. E lhe edificarei uma casa estável, como edifiquei para Davi. Darei Israel a você. A orientação era somente essa: segue os meus mandamentos e os estatutos. Ele sempre pede isso para as pessoas, mas parece que é algo muito difícil, né? Por causa disso, afligirei a descendência de Davi, mas não para sempre. Então fica ligado, meu filho. A descendência de Davi vai estar aí espreita à sua volta. Então, como Deus havia prometido, enquanto Salomão vivesse, ia ficar tudo da maneira que estava. Porém, agora Salomão morre. Aí a gente vai ver. A morte de Salomão. Quanto aos demais atos de Salomão, a gente viu que ele teve 1000 mulheres e já estava se dobrando aí a uns 4 ídolos, né? Quanto aos demais atos de Salomão, a tudo o que fez e a sua sabedoria, não está tudo escrito no livro da história de Salomão? O tempo que Salomão reinou sobre todo Israel em Jerusalém foi de 40 anos. Salomão morreu, foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Então agora Roboão vai tomar o reinado, porém Jeroboão já estava ali
com a promessa feita pelo profeta Aias, de que ele assumiria aí 10 tribos de Israel. Beleza, então aqui a gente finaliza a parte de 1 Reis. Vamos agora para Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo de número 21, do 20 ao 38. Nós vimos aí anteriormente que Jesus, ele fala da pobre viúva, né, que entregou tudo que ela possuía lá no gasofilaço, dentre as ofertas. Ela fez a maior de todas. E ele começa a profetizar sobre a destruição do templo, que aquele templo será derrubado. Mas ele não está falando, sim, o templo físico também vai cair, mas ele fala do momento em que ele vai falecer, né? Ele vai perecer, né? É mais isso, né? Ele, como templo, habitação de Deus, né? Será consumado tudo que ele havia, o princípio que Deus deu para ele, e vir ali cumprir, né, as profecias e tudo mais. Ele vai falar também sobre o princípio das dores, ele vai falar sobre o final o sinal dos finais dos tempos. Ele vai dizer aí que que as pessoas odiarão umas às outras pelo nome de Jesus, que quem perder a sua alma em nome de Cristo ganhará muito mais. Então, a vida em si, a gente teve isso com os discípulos, né? Com aqueles que viraram mártires do Evangelho, né? Eles morreram, mortes até muito terríveis, né? Morrer é fato, morre todo mundo, né? Até eu e você vamos morrer. Mas assim, ele quer dizer que o negócio vai ser difícil, gente. A morte não vai ser uma morte comum, não. Vai ser uma morte complicada. Vocês vão perecer mesmo em meu nome. Vocês vão perder a vida de vocês. Mas quem perseverar no Evangelho, perseverar, ganhará a sua alma. Será a sua vida espiritual ganha. Mais do que a vida carnal. Esse mundo é de passagem, né? Eu sempre falo que a gente tá aqui igual extraterrestre. Mas nós estamos aqui de passagem, é só um momento. E o verso de número 20 vai dizer que Jerusalém é sitiada. Ele continua dizendo a respeito aí do fim das coisas. Olha, quando porém vocês vierem, Jerusalém sitiada de exércitos, virem, nossa, eu português hoje. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Começaram a haver guerras, começaram a haver povos ali habitando a cidade de Jerusalém. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que encontrarem dentro da cidade, saiam dela. E os que estiverem nos campos, não entrem na cidade. Porque estes dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e irão contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então, ele faz a previsão da destruição do templo físico, mas também faz a previsão aí do sofrimento dos discípulos, do sofrimento do povo de Deus e da vinda gloriosa do Filho do Homem, né? Filho de Deus ali. Olha, a vinda do Filho do Homem no verso 25, que você vai ver. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. A gente já tem acompanhado isso agora. Sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. A gente também tem visto, né? Água se levantando, praias diminuindo,
Perdi onde eu estava. Bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, ele retornará. Ele buscará sua noiva, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Eu sempre falo, que tem um relógio que fala quanto falta para chegar o fim de tudo. E esse relógio, ele, quando der meia-noite, fala que vai terminar tudo. Esse relógio é feito de acordo com as profecias bíblicas que vão se cumprindo. Esse relógio está dando 10 para meia-noite, então está muito próximo, muitas profecias estão sendo cumpridas. A gente tem o próprio deserto, lá naquela região lá de Israel, que ele está florescendo, peixes estão retornando para uma água saloba que não possuía vida. Então todos os sinais de Jeremias, alguns sinais de Apocalipse estão acontecendo. Então a vinda do Filho do Homem está muito próxima de cada um de nós. Você que não acredita, a gente vai chegar lá em Apocalipse, Mas acompanhe Apocalipse para você ver, ou então leia sobre. Você vai ver o quanto é interessante, quantos sinais já estão aí à porta. Verso de número 29, a parábola da figueira. Olha só, a lição aí da figueira e os símbolos dos finais dos tempos. Jesus ainda lhes contou uma parábola dizendo: olhem para a figueira e todas as árvores. Quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Então, elas florescem no verão. Assim também, quando vierem a acontecer essas coisas, sabem que está próximo o reino de Deus. Todos esses sinais aqui a gente falando, estará próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ele cumprirá tudo aquilo, é certeiro, é certo as palavras de Jesus. Isso acontecerá. Verso 34, a respeito de vigilar, exortação à vigilância. Olha só. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações desse mundo, para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente, como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigia, vaso, o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer, e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Jesus, ele ensinava todos os dias no templo, mas à noite saía e ficava no monte chamado das Oliveiras. Ele orava à noite. E todo o povo madrugava para ir ao encontro dele no templo, a fim de ouvi-lo. Então era um mestre, Ele ainda ensinava, ele ainda tirava um tempo para orar, ele ainda orientava as pessoas a respeito das coisas que iam acontecer. E ele fala, estejam vigilantes, estejam atentos, porque essas coisas vão de acontecer. E fiquem ligados para vocês não estarem mais preocupados com outras coisas de vocês, coisas cotidianas, coisas deste mundo, que é algo que a gente tem visto hoje, Muitas pessoas preocupadas com seus afazeres, o que comer, o que vestir, enfim, tantas coisas, mas elas esquecem de vigiar, porque eis que o tempo está próximo. Eis que o noivo bate à porta e ele chegará como um ladrão. E você estará pronto? Estejamos prontos, aptos, para que não venha ser tomado de nós, assim como foi tomado de Salomão, algo que já era dele, era algo feito para ele. Todo aquele local foi preparado por ele para que o Senhor estivesse ali com Salomão reinando. Mas ele se desviou. E nós também temos nos deixado desviar. O Senhor possa nos ajudar a vigiar, estar atentos aos seus sinais simples que Ele tem falado com a sua igreja, nós que somos a sua noiva, para que nós não venhamos perder a nossa salvação. Amém?
A palavra ainda frisa, né? Que quem morrer por amor a ele, esse ganhará a sua alma. Se nós perecermos por não negar o evangelho, nós ganharemos algo tremendo lá na frente. Amém? É isso. Finalizamos então o dia de número, deixa eu ver, 121. Fico aqui com vocês. Até a próxima. Tchau.